Bom dia, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, cumprimentar-vos a todos. É a primeira vez que estamos assim fisicamente juntos e é também bom saber que estão bem de saúde e de máscara. E felicitar a Sra. Presidente, é a máscara mais bonita de todos nós, de longe. Dizer que esta é uma audiência muito importante e agradecemos a proatividade do Sindicato Independentes Médicos, na pessoa do Jorge Paulo Roque da Cunha, e da FNAM, na pessoa do Noel Carrilho, por terem tomado a iniciativa de contactar o Parlamento e demonstrar a vontade de falar connosco, e o Parlamento respondeu adequadamente, marcando esta audiência. Queria começar, de facto, por enaltecer o trabalho de todos os profissionais de saúde, incluindo, naturalmente, os médicos, e saber que, sobretudo, aqueles que estão na linha da frente na resposta à Covid, o fazem com enorme sentido de missão, com enorme sacrifício, muitas vezes trabalhando o dobro ou o triplo daquilo que é o seu horário contratualizado, muitas vezes sem verem as horas extraordinárias a serem pagas e, na realidade, em plena crise, a fazerem-no porque sim. E saudar as ordens profissionais e também os sindicatos pelo papel informativo que têm tido junto dos portugueses em plena crise, naquilo que tem sido uma das maiores crises sanitárias da nossa história contemporânea e, de facto, este reconhecimento que é feito por todos os portugueses aos profissionais de saúde e que tem sido feito também pela Ministra da Saúde, deveria ser correspondida pela disponibilidade da Sra. Ministra para receber estes sindicatos, o que não aconteceu. E isso é algo que, de facto, não podemos deixar de lamentar e apelar que o Governo, que o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra possam corrigir esta falha. Mas isto denota algo mais. Denota que o Ministro da Saúde tem feito os planos de contingência e as suas intervenções sem ouvir os profissionais. E fazer planos de intervenção em plena crise sem ouvir aqueles que estão na linha da frente não nos parece ser a melhor prática na preparação da resposta. Mas, em terceiro lugar, queria deixar uma palavra aos portugueses, porque foram os portugueses, de facto, com enorme sentido de responsabilidade, que tomaram a iniciativa de ficar em casa, mesmo antes de declarada de estado de emergência, e tiveram um papel crítico naquilo que acabou por ser a resposta à primeira vaga da Covid-19. Ouvir estes sindicatos é fundamental para aprendermos também o que funcionou, o que não funcionou, e tirarmos lições, porque será quase inevitável termos uma segunda e, eventualmente, uma terceira onda de novas infecções relacionadas com a Covid-19. Na realidade, um novo normal só voltará a acontecer quando, ou melhor, regressarmos à normalidade apenas irá acontecer quando tivermos uma vacina. E, portanto, se é claro que houve falta de preparação na resposta a esta primeira onda, não há desculpas para não estarmos preparados para a segunda onda. E para isso é preciso aprendermos, é preciso termos a humildade para perceber o que funcionou e o que não funcionou. E aí o PSD, de facto, ao longo destes 2 meses tem tido um espírito de colaboração, garantindo que ao Governo não falte todo o apoio político para tomar todas as medidas que precisa, e continuaremos na linha da frente para dar as respostas nos momentos e nas questões fundamentais para o país. E, portanto, aquilo que o Sindicato Independentes Médicos pede, no fundo, uma comissão independente de avaliação daquilo que foi a resposta do país à Covid-19, eu creio que poderá fazer sentido. O próprio Parlamento, quando o momento chegar, terá que refletir como é que fará a avaliação de que foram estes meses de ocorrência e de preparação para o surto da Covid-19, e isso é algo que teremos que fazer quando passarmos, de facto, este momento de crise, este momento que agora se traduz num estado de calamidade em que o país se encontra. E é fundamental termos esta noção. Ainda estamos em plena crise, ainda estamos em situação de risco. Se assim não fosse, não estaríamos todos separados como estamos, não estaríamos todos de máscara como estamos. Há, de facto, riscos iminentes que não podemos facilitar. E há uma parte importante do país que continua fechado. Porque foi há 100 dias, no dia 31 de janeiro, que foi, de facto, declarado um estado de emergência sanitária internacional pela Organização Mundial de Saúde, e foi também em janeiro que o Partido Social Democrata entregou nesta Assembleia da República um requerimento para ouvir com caráter de urgência a Direção-Geral da Saúde para conhecer o plano de contingência e de resposta do país a este surto, a esta pandemia, que veio ser declarada.
Esse nosso pedido urgente teve resposta 1 mês e meio depois, quando em março, dia 9 de março, ou dia 8 de março, a Diretora-Geral da Saúde e a Sra. Ministra da Saúde vieram a este Parlamento apresentar um plano de contingência poucos dias antes de declarado o estado de emergência. Mas, como eu disse, essa avaliação teremos, de facto, oportunidade para fazer depois. Mas aquilo que eu acho que é importante, ouvindo as intervenções do CIMI e da FNAM, é percebermos qual é, na vossa opinião, que, olhando sobretudo para o futuro, que eu creio que é isso que neste momento mais importa, mais do que uma avaliação do passado. Olhando para o futuro, com base naquilo que sentiram no terreno, com base naquilo que trabalharam junto dos colegas enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares, mas não só, também aqueles que muitas vezes são esquecidos e que também estão na linha da frente, aqueles que estão nas cozinhas dos refeitórios, aqueles que estão a trabalhar na hotelaria, nos serviços de limpeza, os auxiliares, que conselhos, avisos e sugestões nos podem deixar para preparar eventualmente uma segunda vaga. Outra questão que queria colocar, muito específica, tem a ver com as consequências que eu vou chamar de danos colaterais da Covid, que resultam num SNS que foi incapaz de responder para os doentes não Covid. Vimos uma redução drástica do número de diagnósticos de doentes com cancro no nosso país, vimos uma redução drástica do número de ocorrências de infartos face ao período de imólogo, e isto não quer dizer que estes doentes tenham desaparecido, quer dizer é que não vieram ao hospital, não foram diagnosticados, seja por medo dos próprios doentes, seja por incapacidade de resposta do SNS, que teve que deslocar para a Covid 320 mil consultas nos cuidados primários e 180 mil consultas nos hospitais foram canceladas, 9 mil cirurgias foram canceladas neste período. E, de facto, não se recorreu ao setor privado e social para colmatar aquilo que foram as falhas do Serviço Nacional de Saúde neste período de resposta urgente, emergente. E, portanto, perguntava-vos, enquanto sindicatos, estando na linha da frente, quais as sugestões que deixem, qual é o vosso sentimento relativamente aos doentes não Covid, que o SNS serve para todos e não apenas para os doentes Covid. E também perguntava-vos se os cuidados necessários, e já responderam em parte nisto, mas se pudessem aprofundar a vossa resposta, que cuidados são necessários para garantir nos hospitais e nos centros de saúde a retoma das atividades assistenciais seja feita sem comprometer a segurança dos doentes e dos profissionais. Já percebemos que a realização de testes de profissionais apenas acontece em situações excepcionais. Ao contrário das escolas, onde é feita a todos os professores, ao contrário dos lares, onde é feita a todos os funcionários, na saúde, os profissionais de saúde que estão na linha da frente não têm direito a fazerem o teste. E, portanto, pergunto-vos qual é a vossa avaliação dessa situação e qual é a sugestão que fazem. Também sei, por experiência própria, que profissionais que tiveram contacto direto com outras pessoas infectadas, que esses doentes ou esses profissionais não são isolados de acordo com aquilo que seria de esperar com as normas da Direção-Geral de Saúde, se confirmam de facto esta realidade. Já ouvimos da parte da FNAM que doentes em risco, pessoas em risco, profissionais de saúde, são obrigados a trabalhar na linha da frente. Também perguntava-vos, face àquilo que tem sido a atuação da Direção-Geral de Saúde e do SNS, face àquilo que tem sido esta resposta à pandemia, se consideram que há reformas fundamentais que têm que ser feitas nestes organismos, olhando para o futuro, se deve ser encarado como uma oportunidade. Para terminar, apenas umas questões muito específicas. Uma tem a ver com a questão da renovação automática de receituário para doentes crónicos, foi referido, penso eu, pelo Jorge Paulo Roque da Cunha. Disse que isso levantou riscos para os doentes. Se pudesse, de facto, clarificar se é verdade que doentes receberam receitas para medicamentos que tinham sido suspensos pelos médicos assistentes no âmbito desse programa de renovação automática de receituário. Como é que está a situação de horas extraordinárias? Perguntava-vos também quem é que consideram que dentro do SNS está melhor capacitado para avaliar quem são os profissionais, até numa lógica de reforço remuneratório, quem foram os profissionais que estiveram objetivamente na linha da frente neste momento, e terminava com a questão da proteção dos profissionais de saúde, dos equipamentos de proteção individual, que foi dito aqui que continuam a faltar aos profissionais de norte a sul. Se pudessem, de facto, clarificar em que medida é que continuam a faltar esses equipamentos, para que nós no Parlamento, enquanto órgão fiscalizador, possamos continuar a insistir que o Governo
para que as respostas necessárias possam ocorrer. É fundamental estarmos todos unidos na resposta a esta pandemia, uma pandemia que ainda está muito presente entre nós e que vai continuar a condicionar a nossa vida. É fundamental termos a humildade de aprendermos com o que fizemos bem, mas também com o que fizemos mal, para podermos responder melhor no futuro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.